Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio Na Prática do CMA. Meu nome é Gabriela Varsano, eu sou graduanda em Direito da PUC-Rio e membro do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC. E hoje a gente está aqui com a Natália, nossa convidada. Bem-vinda, Natália. Obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite. A Imagina. Natália, a Natália é advogada e mediadora de conflitos. Ela é especialista em direito de família e sucessões pela PUC-Rio, nossa casa. Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, desculpa, e é vice-presidente da Comissão Jovem do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Além disso, ela também é associada à International Academy of Collaborative Professionals, IACP. Natália, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Gabi, para mim é uma honra estar aqui com vocês e falar de um tema que é tão importante para nós, enquanto advogados e gestores de conflito. Fico super honrada de ter essa oportunidade desse bate-papo aqui no CMA. Obrigada a vocês pelo convite. A Natália hoje vai apresentar um pouquinho para a gente como funcionam as práticas colaborativas na prática e compartilhar um pouquinho do conhecimento dela. Muito obrigada de novo. Então, para começar, Natália, eu queria perguntar para você o que seriam as práticas colaborativas? Certo. As práticas colaborativas, elas são mais um método de gestão de conflitos que a gente tem à disposição. É um método extrajudicial e multidisciplinar de resolução de conflitos. Esse método, ele surgiu nos Estados Unidos, no início lá da década de 90, e ele foi pensado por um advogado, Stuart Webb, que é um advogado especializado em direito de família também, e ele percebeu que quando ele lidava com processos de família, quando ele levava casos de família ao judiciário, independentemente dele sair com uma sentença favorável, ele percebia que o resultado para a família nunca era um resultado positivo, nunca era um resultado para se celebrar. Então, ele começou a ficar frustrado com essa maneira de atuação e ele resolveu fazer uma transformação na atuação pessoal dele. E aí, o que ele fez para veicular essa mudança de abordagem? Ele escreveu uma carta para a Suprema Corte Estadual e escreveu uma carta para os pares dele, com quem ele estava acostumado a negociar e trabalhar, e ele resolveu anunciar para esses colegas, para os juízes, para o sistema do judiciário dessa região, ele resolveu avisar que ele estava restringindo a atuação dele e que ele passaria a atuar somente na fase negocial dos casos de família. Então, isso já era uma grande mudança. O que ele dizia era: vocês podem contar comigo enquanto a gente tiver possibilidade de negociar. Se a negociação não for adiante, não resultar num acordo, aí eu estou fora do caso e esse caso vai ser cuidado por outros advogados. Então, eu estou recusando a possibilidade de eu, como advogado, representar esses clientes numa seara judicial. Então, ele deu o primeiro grande passo que ele denominou de advocacia colaborativa, restringindo a atuação dele à fase negocial da resolução de conflitos. Algum tempo depois, depois dessa prática já ter sido popularizada nos Estados Unidos, isso já ter sido uma grande evolução em relação ao que se tinha antes, uma advogada e uma psicóloga já na Califórnia pensaram: bom, essa renúncia à possibilidade de ir a litígio, que a gente denominou como acordo de não litigância, é bacana porque já protege o ambiente de negociação e estimula o pensamento criativo. Se a gente não tem ameaças no ambiente de negociação, a gente vai conseguir pensar com mais criatividade, com mais liberdade. Mas talvez isso não baste, porque o conflito de natureza familiar é um conflito multifatorial. Então, se eu tenho aspectos emocionais, se eu tenho aspectos de finanças convivendo com os aspectos jurídicos, eu endereçar esse conflito somente pelo viés jurídico, talvez eu esteja empobrecendo aqui a minha gestão de conflitos. Talvez fosse bacana aliar a não litigância, né, essa esfera extrajudicial, aliar isso ao olhar multidisciplinar
para que as multidisciplinas deem conta da integralidade do conflito. Então, a advocacia colaborativa passa a se chamar práticas colaborativas, que são esse método extrajudicial, multidisciplinar de gestão de conflitos. Então, a gente fala que é um trabalho que pelo menos 2 advogados fazem, esses advogados assinando entre eles o termo de não litigância para proteger a negociação e sabendo que eles podem contar com uma equipe multidisciplinar, com um profissional de finanças, com um profissional de saúde mental ou outros experts que podem vir a compor a equipe para dar conta de todo o conflito. É basicamente isso que a gente pode chamar de advocacia colaborativa ou práticas colaborativas. É muito interessante, ele foi visionário, né? O pai da advocacia colaborativa. E E você algo tão simples, né, Gabi? Algo que é tão simples que eu poderia ter pensado, mas ele pensou, e eu Pois adoraria é, ter pensado essa pois ideia é. dele. É simples, porém as ideias mais simples às vezes são as mais revolucionárias. E é Pois muito é, bacana que fosse isso. depois que a gente constitui, parece uma coisa muito óbvia, né? Mas falta, alguém tem um insight desse. Pois E é. você menciona que as práticas colaborativas, elas contam com uma equipe multidisciplinar. Então, a Sim. minha próxima pergunta é: quais são os profissionais envolvidos nessa equipe, geralmente? Não sei se pode mudar. Pode mudar. Cada caso vai demandar um profissional diferente. Se eu tenho casos que eu vejo que estão enganchando mais numa dificuldade financeira, por exemplo, um casal de 60 anos que decide que decide se divorciar, pode ter ali um problema de um patrimônio que é finito, que foi ali juntado pelos dois. E como que eu faço para manter essa saúde financeira dos dois de forma individual? Isso pode me demandar, por exemplo, a participação de um profissional de finanças durante uma negociação. Alguém que tenha esse olhar para a otimização dos recursos daquela família. Mas eu também posso ter, o que é muito comum de acontecer, questões, por exemplo, relativas aos filhos. Porque a gente sabe que no momento de uma separação, de uma mudança, né, de uma reconfiguração familiar, geralmente os filhos são muito afetados com essa reconfiguração. Então, muitas vezes os pais precisam de ajuda para entender as necessidades dos filhos para fazerem acordos que deem conta, né, dessas necessidades. Então, comumente eu tenho a participação de profissionais de saúde mental que vão ajudar aos pais, né, naquela situação, durante a negociação, a entenderem melhor quais são suas prioridades, quais são os valores que estão envolvidos naquela negociação, quais são as necessidades que estão por trás daquelas posições que aparentemente são o que as pessoas desejam a princípio numa negociação. Então, eu tenho múltiplos profissionais que podem vir ou não a fazer parte da equipe, dependendo do que se apresenta no caso concreto. Mas eu não posso falar em práticas colaborativas, em uma negociação colaborativa, sem a presença de, no mínimo, 2 advogados colaborativos assinando o termo de não litigância, porque esse é um dos pezinhos que sustentam as práticas colaborativas atualmente. Então, minimamente, eu tenho esses 2 advogados assinando esse compromisso de não levar o caso a litígio, e eu posso, dependendo da situação concreta, chamar outros profissionais. Geralmente, eu chamo um profissional de saúde mental quando eu identifico que tem questões emocionais que precisam ser melhor endereçadas, e eu também posso trazer profissionais de finanças quando eu sentir que a gente precisa de um olhar mais cuidadoso para a questão patrimonial das pessoas, para uma distribuição da renda, para montar uma planilha de manutenção financeira da família. Isso pode ser super importante, vai depender do que se apresenta ali no caso concreto. O profissional de finanças, ele também é muito bem-vindo quando muitas vezes eu preciso colocar aquele casal em condição de igualdade, porque muito comumente acontece de uma pessoa ser detentora de todas as informações sobre a vida financeira daquela família e a outra ficar totalmente alijada do que acontece na gestão do nosso patrimônio. Então, para que ambas possam tomar suas decisões com clareza,
de forma informada, o que eu posso fazer com as práticas colaborativas é os profissionais gerarem um equilíbrio de informações. Então, muitas vezes, esse profissional de finanças vem compor a equipe para equilibrar ali a balança, trazer mais conhecimento para essa pessoa que ali não estava tão ciente da vida financeira ou patrimonial daquela família, por exemplo. É muito interessante que pensar que os profissionais estão alinhados, né? Tá todo mundo ali pelo bem comum daquele cliente e facilita a comunicação, inclusive, né? Eu imagino. Você já ter uma equipe trabalhando de forma conjunta e com os mesmos princípios. Uma Com outra. certeza. Eu ia até complementar isso que você falou, acho que você tocou num ponto que é muito importante, que muitas vezes a gente acha que a entrada desses outros profissionais que não são da área jurídica servem somente para bem atender ao cliente, mas não somente. Como a gente funciona, passa a ter um funcionamento em equipe com os clientes, né? Os profissionais passam a fazer parte desse funcionamento e os clientes também integram a equipe, é muito comum que a própria equipe precise também de uma autorregulação. E essa regulação muitas vezes vem desses profissionais que vêm de um lugar de neutralidade. Enquanto os advogados têm essa função mais parcial de olhar os interesses do meu cliente e tentar conjugar com os interesses do outro lado, profissionais que às vezes ocupam esse lugar central, equidistante das partes, como um profissional de saúde mental que pode atender aos dois ao mesmo tempo, ou um profissional de finanças que também pode atender aos dois ao mesmo tempo, esses dois profissionais, eles também acabam ocupando na equipe um lugar privilegiado. E eles vão poder falar para um advogado se está indo muito para um caminho, para o lado de um, muito para o lado do Hum, outro. Então, tem todo esse cuidado da equipe na promoção desse equilíbrio para que o sistema esteja bem azeitado e em bom funcionamento. muito legal. Uma outra dúvida que eu tenho é como que o envolvido na controvérsia descobre as práticas colaborativas? Esse caminho. Perfeito. Bom, as práticas colaborativas, apesar delas terem sido criadas lá na década de 90, isso a gente está falando de um cenário Estados Unidos, eles estão muito à nossa frente. No Brasil, as práticas colaborativas são uma realidade, na verdade, desde 2013, foram um método ganhador do Prêmio Novare Caramba. na categoria Advocacia. E foi em 2014 que foi fundado o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas com essa intenção de promover essa metodologia. Então, a gente está falando de um método que, na verdade, no Brasil tem um histórico aí de 10 anos. Uma década é muito pouco ainda para a Sim. difusão desse método de gestão de conflitos. Então, são poucos os clientes que já vêm conhecendo, já tendo ouvido falar nas práticas colaborativas, mas existem esses clientes. A Uhum. maior parte das pessoas, no entanto, precisa que o profissional da gestão de conflitos apresente esse método como uma das opções disponíveis Hum, para que a pessoa consiga fazer a gestão do seu conflito. Então, é muito importante que o advogado, na hora que estiver recebendo um cliente, seja para um divórcio ou outro cliente que esteja sofrendo com algum conflito em alguma relação que tenha uma natureza de relação continuada, que esse profissional possa apresentar a mediação, as práticas colaborativas, o caminho do judiciário, quem sabe, a própria arbitragem ou a conciliação. Então, muito comumente, essa apresentação ao cliente parte do profissional gestor de conflitos. E esse profissional pode ser ou o advogado, mas também pode vir, e também é muito comum, que os próprios psicólogos se encantem por essa metodologia, porque tradicionalmente, quando a gente está falando daquele método tradicional de resolução de conflitos que as pessoas usavam por muitos anos, que era encaminhar o conflito diretamente ao judiciário, a gente tinha advogados que simplesmente colocavam no papel tudo aquilo que os seus clientes traziam, sem promover no seu cliente uma autoimplicação, sem buscar que ele se autorresponsabilizasse por aquela situação que estava sendo vivenciada, enquanto o psicólogo, por outro lado,
naturalmente busca o caminho da autoimplicação, busca que o cliente reflita sobre a sua parcela de responsabilidade naquele estado de coisas. Então, muitas vezes o caminho de Hum. trabalho dos dois era diametralmente oposto. E quando os psicólogos passam a conhecer a metodologia das práticas colaborativas e entendem que existem advogados que têm um compromisso com o sistema familiar, que têm um compromisso com o sistema empresarial, com o sistema de uma maneira geral, e que ele entende que esse advogado, que esse gestor de conflitos tem uma preocupação, uma responsabilidade com a manutenção daquele sistema, a partir desse momento a gente vê também muitos cada vez mais profissionais da área da saúde por perceberem, né, o valor de gestores de conflitos preocupados com a saúde do sistema familiar, também indicando essa metodologia, por entenderem ser bastante cuidadosa com os sistemas. Temos também profissionais de finanças que às vezes estão prestando um serviço pontual e às vezes identificando que existe ali um conflito familiar, pode indicar que aquela família busca alguma solução através da negociação colaborativa e multidisciplinar, e além de mediadores e os próprios juízes, né? A gente sempre sabe que essa indicação pode vir de vários lugares. O ideal e que a gente espera é que cada vez mais a própria sociedade conheça essa metodologia, da mesma forma que conhece o tão popular juiz, e possa também buscar dessa forma bastante proativa a negociação colaborativa. Muito, muito legal. E você menciona, então, a mediação, a conciliação e as práticas colaborativas. E uma dúvida, e a próxima pergunta, seria qual é, então, a diferença entre as práticas colaborativas e a mediação? Certo. Eu costumo identificar visualmente a mediação como um triângulo, para a gente ter essa visualização bem fácil. Algo assim, um mediador equidistante das partes e que, por essa equidistância, também tem um compromisso de imparcialidade. A gente até fala de uma imparcialidade ativa, que deve ser o tempo inteiro buscada. Mas nas práticas colaborativas, os advogados colaborativos não têm um compromisso com a imparcialidade. O elemento visual das práticas colaborativas não seria o triângulo, e sim um quadrado com setas para todos os lados. Por quê? Os advogados estão ao lado dos seus clientes, ajudando os clientes a pensarem, são os assessores jurídicos, mas eles também têm um compromisso com o todo. Então, a maior diferença é, a gente não está falando de um profissional imparcial, a gente está falando de um profissional parcial, mas que tem o compromisso com o acordo, tem o compromisso em manter o caso fora dos tribunais. E também, nesse quadrado, eu posso ter a interferência de vários outros profissionais. Na mediação, eu também tenho a possibilidade de ter experts participando dessa mesa de negociação, numa função, às vezes, educativa, até, né, ali uma troca de opinião, de uma orientação. Mas, nas práticas colaborativas, esses profissionais têm um papel muito ativo, de um apoio emocional, ou de gerar informações, gerar opções, trabalhar numa planilha, no levantamento de dados que vão ajudar no encaminhamento da negociação. Então, são métodos diferentes, mas que também se complementam. Em algum momento, por exemplo, de uma negociação colaborativa, se os advogados e as partes não estiverem conseguindo avançar no resultado do acordo, por exemplo, resolvemos 3 pontos, mas um ficou de fora. Ali a gente não consegue avançar. A gente está percebendo que é um ponto nevrálgico. A gente poderia encaminhar para a mediação essas pessoas para a resolução desse ponto específico. Então, eu vejo que são métodos que se complementam. Da mesma maneira que eu vejo que na mediação, dependendo da postura do advogado, a gente pode colocar uma mediação a perder. Então, muitas vezes eu vejo mediadores preferindo que as pessoas busquem profissionais colaborativos para que a gente mantenha esse compromisso de todos os profissionais com a resolução consensual, com uma maneira de manter aquele sistema em equilíbrio. Entendi. E ainda nessa conversa sobre os diferentes profissionais, eu queria saber como é que funciona na prática o diálogo
entre esses diferentes profissionais? Então, assim, como é que é elaborada a estratégia para lidar com aquele caso concreto entre o profissional financeiro, o profissional, o psicólogo, enfim, o profissional da saúde mental e os advogados? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, Gabriela, pelo seguinte: nos Estados Unidos, tem alguns profissionais que têm uma postura um pouco mais conservadora e que preferem começar um caso já com a equipe completa montada. Então, já partem de 2 advogados, um profissional de saúde e um profissional de finanças. A realidade brasileira é um pouco diferente. A gente geralmente começa o caso com 2 advogados e, dependendo do que surgir no caso, a gente vai trazendo outros profissionais para compor essa equipe. Então, na prática, o que a gente, sempre que um profissional novo entra na equipe, a gente costuma combinar um cronograma de reuniões e a gente geralmente tem reuniões com os clientes e reuniões entre a equipe de profissionais. Porque é nessa reunião com a equipe de profissionais que a gente consegue se preparar para conduzir melhor as reuniões com os nossos clientes individualmente e com todos, né, para de fato conseguir avançar na negociação. Então, na prática, eu que sou advogada, vou receber o meu cliente no meu escritório e eu vou poder trazer um psicólogo para trabalhar junto de mim no meu espaço, ou eu mesma vou poder ir ao consultório do psicólogo para poder trabalhar melhor o meu cliente. E esses profissionais também vão fazer parte dessa mesa de negociação quando for o momento da gente reunir todos para a gente tentar negociar. Então, é uma interação muito customizada, né? Eu posso ter casos em que, basicamente, o profissional de saúde vai atuar por muito mais tempo no consultório dele ou em reuniões online. Outros casos, eu vou ter uma participação muito mais ativa dos advogados. Outros casos, vão demandar muito mais a participação do profissional de finanças, que também vai fazer esse trabalho junto do advogado, ou individualmente, depois trazer esse resultado para o advogado, mas geralmente tudo que diz respeito ao procedimento, à frequência das reuniões, ao local das reuniões, à duração das reuniões, isso tudo é previamente combinado. Então, a gente está falando de um procedimento que é muito customizado. A gente brinca que é um trabalho muito parecido com o trabalho da alfaiataria. É tirar medida o tempo todo, da primeira reunião até a última. Cada caso vai demandar um modelo diferente e um arranjo diferente dessa equipe, que vai poder interagir também de formas diferentes. Muito legal, porque é bem customizado mesmo. É perfeita a analogia à alfaiataria. E uma dúvida que eu acho que pode ser uma questão que muitas pessoas que não são do mundo do direito, ou até as pessoas do mundo do direito não têm muita noção, é o seguinte: quais são os custos de uma negociação colaborativa? E, assim, na prática, você vê que é um processo menos custoso que o litígio, ou que a entrada desses diferentes profissionais encarece um pouco o processo? E essa é uma pergunta muito boa, porque é a percepção da maioria das pessoas. As pessoas já logo pensam: poxa, são muitos profissionais envolvidos, será que isso não encarece demais esse procedimento? E na prática eu te digo que não. Para a gente entender melhor isso, eu costumo até fazer um comparativo. Quando a gente fala do judiciário, a gente fala de um investimento que as pessoas fazem no profissional, no advogado, pagam ali os honorários do profissional, mas tem diversos outros custos que são incontroláveis ao longo desse processo. E um processo judicial costuma ser um processo muito longo. Então, é imprevisível para o profissional até a duração para poder a gente quantificar o quanto a gente vai cobrar do cliente. Então, o investimento do litígio é um investimento muito alto no profissional e ele se estende no tempo, além de haver outros custos que a gente não tem como trazer para o concreto, né? Que só na prática a gente vai vendo. Tem uma nomeação de perícia, tem avaliação para o partidor, para o contador. Isso tudo vai encarecendo muito o processo de uma maneira muito sem controle do cliente. Nas práticas colaborativas,
eu vejo um investimento mais pontual. É como se o valor investido pelo cliente fica concentrado num tempo mais restrito, porque é uma Hum, negociação mais curta. O judiciário é um processo muito longo e a negociação ela tem uma duração mais curta. Então, o investimento que as pessoas fazem também fica concentrado num espaço menor de tempo. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que é mais econômico fazer uma negociação através das práticas colaborativas, mas talvez o investimento fique mais concentrado no tempo. No litígio, eu não tenho como prever, né? E a gente sabe que muitos escritórios cobram avulso pelo recurso, para acionar a uhum, segunda instância, para ir para o STJ. Então, acaba ficando algo que você não sabe exatamente quanto que vai custar no fim das contas. E pela perspectiva do profissional também, é muito delicado, porque muitas vezes eu, como advogada de um litígio, não me sinto bem remunerada, porque eu não estou tendo as minhas horas, por exemplo, numa audiência quantificadas, eu não tenho as horas que eu fico lá tentando despachar com o juiz contabilizadas. Então, o tempo que eu gasto para trabalhar num caso de contencioso não me remunera de forma proporcional ao hum. trabalho que eu tenho. Então, eu dedico muito meu tempo e eu não vejo um retorno correspondente. Na advocacia colaborativa, essa relação tempo despendido com o retorno financeiro que é obtido é uma relação muito mais equilibrada. Eu tenho muito mais controle da minha remuneração enquanto profissional e o cliente, da mesma maneira, também tem mais controle daquilo que ele paga, porque ele sabe quanto que vai custar aquele processo do início ao fim, né, a negociação, e Uhum. ele sabe, por exemplo, que se extrapolarem as horas do pacote de reuniões, que ele vai ser cobrado de forma correspondente. Então, até Ah, mesmo essa cobrança acontece de uma maneira muito pedagógica. Se ele está convocando uma reunião, ele sabe que ele vai, de alguma maneira, pagar por aquela reunião. Isso geralmente faz com que as pessoas se impliquem e tentem resolver o seu problema da forma mais rápida possível, se dediquem, não deleguem os problemas aos profissionais, porque eles entendem que é a vida deles que está ali e eles estão pagando por isso. Então, é muito mais comum a gente ver uma postura das pessoas mais debruçadas sobre o seu problema, sabendo exatamente o que estão gastando, sabendo qual é o número de reuniões do pacote, sabendo em quanto tempo aquilo ali vai ser resolvido. Então, é isso que eu vejo em termos de investimento. É mais fácil, às vezes, a gente usar essas bases comparativas para dar uma noção real para quem estiver ouvindo a gente. sim, porque, como eu falei, para quem é do mundo do direito, que já é às vezes difícil você entender como funciona essa matemática. Então, imagino para alguém que às vezes até tem curiosidade de utilizar esse método, mas às vezes pensa, não, eu não tenho condição de arcar com isso, é uma coisa. Enfim, muito interessante, muito É legal. muito interessante, né, Gabriela, isso que você está falando, assim, a pessoa, ela não, ela às vezes não quer entrar no procedimento achando que vai ser mais caro, quando na verdade ela vai ter o seu recurso otimizado. Por Sim. quê? Eu vou estar endereçando cada questão para o profissional que tem expertise para lidar com aquela questão, com a natureza daquela questão. Então, é muito pior uma pessoa ficar me remunerando, eu, advogada, para eu ficar gastando horas com uma planilha, quando poderia ser algo que um profissional de finanças faz ali num piscar de olhos. Da mesma Exatamente. maneira, as pessoas costumam endereçar para o profissional, para o advogado, questões que são de ordem emocional e que o advogado vai ficar ali batendo cabeça, porque não é da formação do advogado lidar com questões de ordem emocional. É claro que quando a gente lida, por exemplo, com famílias, tem toda uma questão sensível, a gente tem que ter Uhum. uma sensibilidade, mas isso não faz com que a gente seja um profissional que passou por uma faculdade de psicologia, que está treinado Exato. para lidar com famílias, que está habituado a lidar com sistemas. Então, isso é algo que eu costumo falar. É melhor, é mais barato você encaminhar para o profissional capacitado para lidar com aquela questão do que entregar tudo na mão do advogado e esperar um bom resultado disso. Nem o profissional vai se sentir bem remunerado, nem as pessoas vão achar que o trabalho está à altura, porque, na verdade, o advogado não concentra todas essas expertises, né? Então, é uma questão simplesmente da gente colocar na balança. Talvez seja mais
prático e mais um recurso de otimização, eu pagar diversos profissionais, concentrar esse investimento, mas ter minha demanda atendida em muito menos tempo e com muito mais controle dessas pessoas que estão ali envolvidas no conflito. Sim, sim, faz muito sentido, principalmente depois dessa explicação maravilhosa. Para finalizar, eu queria te perguntar, então, além do benefício econômico que a gente pode ter, além do benefício da celeridade do procedimento, já que a gente está fazendo uma coisa mais especializada e, enfim, quais são os outros benefícios das práticas colaborativas que você enxerga na prática, assim? É, o que que o cliente vai obter de benéfico ao adotar esse procedimento? Primeiro de tudo que eu vejo é um não esgarçamento dos laços. As práticas colaborativas o tempo inteiro se preocupam em tirar o cliente de uma situação de absoluta disfuncionalidade que origina esse conflito e trazer o cliente para um funcionamento muito mais orgânico, que seja mais proveitoso, que seja profícuo para aquela relação. Então, a primeira coisa que eu vejo, que é, na verdade, acho que é o principal de ganho, é o benefício relacional, é como a gente vê as relações sendo preservadas. Esse é o maior ganho, Hum, sem dúvida. Um outro ganho que eu vejo é o sistema em equilíbrio. Quando eu não tenho uma parte ganhadora e uma parte perdedora, a possibilidade que eu vejo dessas pessoas manterem essa solução por muito mais hum, tempo é muito maior. Quando eu não tenho ali alguém que se sentiu vencido, que está contrariado, essa pessoa vai sustentar o acordo, porque ela se sente parte daquilo. Eu chamo exato. de um acordo ganha-ganha. Então, quando a pessoa participa e ela chegou a uma solução com a qual ela consegue viver, a chance daquele acordo perdurar no tempo é muito maior do que se fosse um acordo feito a forceps, né? Ou uma decisão de cima para baixo da qual a pessoa não participou. Então, eu vejo o benefício para a relação, eu vejo a sustentabilidade daquele acordo, eu vejo a preservação do equilíbrio do sistema familiar, eu também vejo, de uma maneira imediata, a própria tranquilidade do cliente. Isso é muito bacana, né? A pessoa sente que ela deu o melhor dela, ela sente que ela fez o melhor dela. No caso, né? Eu falo muito de divórcio porque é o que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu vejo clientes tranquilos de poderem mostrar para os seus filhos no futuro que eles fizeram o melhor que eles podiam para viver aquela situação de conflito. E eu vejo isso também como um benefício até pedagógico. Essas crianças estão aprendendo desde cedo o poder do diálogo, estão aprendendo na prática, com Nossa. o exemplo dos pais, o que elas devem fazer quando elas se depararem no futuro com uma situação de alguma controvérsia, seja no ambiente de trabalho, seja na esfera pessoal, seja no ambiente acadêmico, né? Então, eu vejo que esse é um grande benefício, é uma educação indireta da população. A família é o primeiro núcleo da sociedade. Então, eu vejo esse como um grande ganho. E eu não posso deixar de falar também do ganho que eu vejo para mim enquanto profissional. Eu me sinto muito mais estimulada a trabalhar com acordos, sabendo que eu estou cuidando de uma relação familiar, do que quando eu estou no judiciário, que eu percebo que, infelizmente, eu não consigo atender da forma que eu gostaria aquela família. Então, eu vejo um ganho para o profissional muito grande também no tangente à qualidade e propósito de vida. A minha advocacia fica muito mais leve quando eu não estou sujeita àquela dinâmica processual adversarial de prazos, em que a gente sai estressado, que a gente sai irritado, que a gente sente uma grande carga de responsabilidade. Nas práticas colaborativas, o profissional ele ganha, né, tem o benefício tanto da leveza do trabalho, porque é uma responsabilidade compartilhada. Eu estou em condição de igualdade ali com o meu cliente. Eu tenho que trazer a informação, mas eu não sou responsável por nada, eu não sou representante do meu cliente. Eu sou uma assessora jurídica do meu cliente. Quem vai tomar a decisão é ele.
Da mesma maneira que na mediação a gente fala do protagonismo, nas práticas colaborativas, esse protagonismo também é do meu cliente. Então, para mim, enquanto assessora jurídica, também é um papel muito mais confortável e que está muito mais afinado com o meu propósito de vida, que é o de ajudar pessoas em situação de conflito a verem no conflito uma oportunidade de viver uma situação melhor, uma oportunidade de reparar uma relação para viver no futuro uma dinâmica mais funcional, mais satisfatória e mais benéfica a toda a família ou a todo o sistema que está ali vivenciando aquela questão. É muito poderoso isso que você falou, justamente quando a gente pensa nesse contexto familiar, né? Porque o que a gente mais vê em direito de família, quando a gente está estudando, quando a gente ouve dos nossos professores, até falando por mim na faculdade, professor de direito de família, quando vai dar exemplo, é sempre quase que um desastre, que acaba ali aquela família, às vezes por um problema que teria como ter sido conversado se as pessoas tivessem se colocado abertas. Teria como manter uma relação entre pais divorciados, respeitando tanto a relação, né, que eles tiveram, que, querendo ou não, aquelas pessoas escolheram estar juntas, escolheram ter um filho, mais de um filho, às vezes. E achei muito interessante o que você falou da questão da criança, da questão pedagógica, de ensinar como lidar com conflito, que hoje em dia, né, Natália, é muito fácil. Fácil e não é fácil de lidar com conflito, mas as pessoas acham que é muito fácil. Ah, tudo eu vou botar na justiça, é o que a gente ouve por aí, né? Vou botar na justiça e resolve. A gente, enquanto sociedade, eu acho que está desaprendendo a lidar com problemas que a gente tem e principalmente dentro de família. Gostei muito do que você falou. Acho muito importante. Acho que foi a minha parte preferida de mostrar para quem está nos assistindo o quão poderoso pode ser você restaurar uma situação familiar que nem sempre está perdida. E no fim das contas, a família é como você falou, é tudo, é tudo, é lindo. É, Gabriela, eu vejo que a gente tem um grande caminho ainda a percorrer. A gente precisa naturalizar os conflitos. Os conflitos são parte da nossa vida, eles são inerentes à condição humana. Se a gente olha o conflito como algo catastrófico, a gente vai evitar o conflito, a gente vai ter Uhum, dificuldade de se relacionar nessa situação. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas vão para o judiciário por uma falta de capacidade de lidar com as suas emoções, uma falta de capacidade de gerir os seus próprios conflitos, porque muitos conflitos que chegam ao judiciário poderiam ser facilmente evitados. uhum, Então, é claro que o judiciário sempre vai continuar existindo, ele continua tendo um papel fundamental na vida das pessoas, no nosso funcionamento social até. Mas certamente os gestores de conflitos poderiam ajudar muito a não encaminhar tantos processos para o judiciário e, consequentemente, desafogar o judiciário é, se a gente conseguisse resolver de outras formas esses problemas que não precisam chegar lá, né? Vamos deixar o judiciário cuidar do que realmente precisa de cuidado. Vamos tentar resolver de outras maneiras aqui esses outros conflitos. Quando a gente fala de uma família, é muito importante, e os profissionais colaborativos já entenderam isso, e quem sabe todos os profissionais vão uhum, vir a entender isso em algum momento, é que o conflito não acaba com a relação daquelas pessoas, pode acabar com um determinado formato de relação, mas uhum, também pode ser originário de uma nova forma de relacionamento. Então, o que eu vejo é, acabou o par conjugal, mas o par parental é perene, é para sempre. Então, eu preciso ter essa noção para bem atender uma família. E da mesma maneira, outros sistemas. A gente fala de práticas colaborativas no direito de família, mais comumente, porque é onde a gente vê a maior aplicabilidade, mas eu também posso falar de práticas colaborativas no âmbito civil, no empresarial, porque os sistemas precisam continuar existindo. A gente sabe que hoje no Brasil a maior parte das empresas são de natureza, são de origem, né, de uma empresa familiar. Então, uhum. eu posso ter conflitos entre sócios, entre colaboradores e ainda assim ter que manter aquela empresa funcionando, porque aquelas relações vão ser continuadas no tempo. Então, o que eu vejo de grande ganho das práticas colaborativas é esse compromisso com o sistema, esse compromisso em tirar as pessoas de uma situação de disfuncionalidade e ajudar elas a identificarem recursos elas mesmas para tornarem aquela situação mais funcional. Então, era isso que eu queria deixar aqui
grande mensagem, porque isso é algo que beneficia a toda a sociedade, aos clientes que passam por essa experiência de uma forma muito satisfatória e a nós profissionais que também temos muito mais satisfação em lidar com casos que as pessoas consigam chegar à própria solução do que delegar essa decisão para o judiciário, quando a gente sabe que é muito comum que não dê conta da integralidade, né, de todos os fatores envolvidos naquele conflito. Muito legal. Fica aí a reflexão, então, para os futuros operadores do direito, para todo mundo que está ouvindo aqui nosso episódio Na Prática. E, Natália, mais uma vez eu queria te agradecer. Foi um prazer te receber aqui, foi um prazer ter essa aula com você e tenho certeza que vai ser muito bem aproveitada por todos os alunos da PUC e de outras faculdades e profissionais de direito. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e espero que a gente tenha muitos próximos episódios que a gente venha se encontrar de novo. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada.